Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Nós estamos de volta aqui com o nosso quadro Conhecendo os Santos, no nosso canal no YouTube da Desterra FM. E hoje, dia 13 de janeiro, nós vamos conhecer a história de Santo Hilário de Poitiers. Santo Hilário é um dos padres da igreja e também, além de santo, doutor da igreja. Que legal! Vamos conhecer a história desse homem? Um bispo que foi casado. Mas como assim? É que no começo da nossa igreja, muitos bispos e muitos padres também eram casados. É bom lembrar que a história foi mudando e por volta do ano 1500 é que, de fato, se chegou a uma conclusão que era melhor que os padres e os bispos fizessem o voto de celibato e não fossem casados. Mas antes havia essa possibilidade. E a história de Santo Hilário nos mostra também uma situação muito diferente. Vamos lá? Hilário, não se sabe exatamente o ano que ele nasceu. Supõe-se que seja por volta do ano 315. E claro, a cidade dele, como eu já disse, Poitiers, era no que a gente conhece hoje como a França. E Hilário era um rapaz que nasceu numa família muito rica, uma família nobre, mas pagã. Era uma família que não era convertida a Nosso Senhor Jesus Cristo. Hilário recebeu uma educação primorosa, era um homem muito inteligente, muito capaz e gostava muito de estudar, se deu muito bem nos estudos. E ele buscava na filosofia as respostas para as perguntas que ele tinha, para as dúvidas existenciais que ele trazia no seu coração. E com o passar do tempo, ele foi conhecendo o cristianismo. Ele começou a ler as escrituras, mas foi algo que demorou bastante tempo. Depois dele conhecer, se aprofundar um pouco mais na doutrina católica, na doutrina cristã, conhecer mais de Jesus Cristo, ele resolveu de fato pedir o batismo, se preparou e foi batizado. Ele, a sua esposa e a sua filha. Ele já era casado e tinha uma pequena filha. Foram batizados os três. E ao passo que a vida foi passando, Hilário foi percebendo crescer dentro de si essa vontade de saber mais de Jesus, de estar mais perto dele, e se aprofundou na teologia, querendo saber as bases da fé, estudando, indo a fundo no que se tinha de documentos até então, e ele próprio escrevendo, pensando e fazendo sempre menção entre o que ele conhecia da filosofia com a Escritura, com a Palavra de Deus. E assim chegou uma época em que o bispo da cidade de Poitiers, cidade onde ele morava, morreu. E o povo o aclamou como bispo. Ele, que não era nem sacerdote, era casado e tinha uma filha. A princípio, claro, ele não quis assumir esse cargo. Como ele poderia cuidar da sua família? Mas ele resolveu, de fato, atender ao chamado de Deus. Sabia que ele tinha bens o suficiente para que sua esposa e sua filha pudessem viver tranquilas enquanto ele cuidasse da igreja. Pois ele foi ordenado presbítero, sacerdote e logo em seguida bispo, e foi bispo de Poitiers. À frente dessa cidade, do bispado de Poitiers, ele começou a pensar cada vez mais profundamente e estudar cada vez mais a respeito da doutrina católica. E naquela época, você já me escutou falar aqui, você já escutou falar a respeito disso. Nesse período do ano 300, 350, mais ou menos, houve uma heresia muito forte que ganhou muita força entre os padres e os bispos da Igreja Católica daquela época, chamada de arianismo. Uma doutrina que não via Jesus como sendo o Filho de Deus. Não via a Santíssima Trindade como a doutrina católica nos prega, nos ensina. Era uma forma diferente de enxergar a existência de Jesus, apenas como sendo uma criatura, não sendo de fato o Filho de Deus encarnado. E Hilário, depois de estudar muito,
combateu, brigou, entrou em combate não físico, em combate de ideias, de teorias com o pessoal do arianismo, com o pessoal que defendia. E olhem, eram bispos e padres que defendiam essa heresia. Inclusive, houve alguns imperadores romanos que também eram favoráveis. E justamente por isso, Hilário foi exilado. Ele passou 5 anos no exílio porque ele era contra o arianismo. E naquela região onde ele estava, o arianismo tinha mais força do que de fato a doutrina católica como nós a conhecemos. Mas nesse período do exílio, Hilário não ficou à toa não. Ele estudou mais ainda, ele se aprofundou no grego, leu os documentos originais em grego que ele pôde ler a respeito do Novo Testamento. Ele estudou muito mais, escreveu obras maravilhosas, escreveu a respeito de salmos, escreveu a respeito de pensamentos que ele teve, de comentários do Evangelho, e essas obras todas de Hilário até hoje são estudadas, servem de base para a doutrina católica que nós conhecemos como ela é hoje. E assim, depois de 5 anos no exílio, Hilário pôde voltar para a sua diocese, para Poitiers, onde ele voltou a exercer o seu ministério e combater de uma forma mais fervorosa ainda a heresia do arianismo. E foi frutuoso nisso. Tanto que nós conhecemos o creio, né, do jeito credo, como nós rezamos nas missas, e também o creio de seno constantinopolitano, do jeito como é, dizendo que Jesus é Filho de Deus, é unigênito com Deus, e deles também está junto o Espírito Santo, formando uma Santíssima Trindade num só Deus. Isso que nós conhecemos hoje, muito nós devemos a esse grande santo e doutor da Igreja. Apesar de toda a perseguição, apesar de tudo que ele fez pela Igreja, ele nunca desamparou, nunca deixou a sua família de lado. E a sua esposa, em determinado momento, veio a ele dizendo que gostaria de levar uma vida monástica, uma vida em um mosteiro. Ele deu aprovação e também a incentivou a que fizesse isso. Ele próprio também teve a graça de celebrar o casamento, o matrimônio da sua filha. Olha que coisa legal. E no ano de 367, não muito idoso, Hilário partiu para a glória de Deus. Foi beatificado, canonizado, já tinha fama de santidade enquanto estava vivo. E depois de ter sido estudado, de se ler todos os seus escritos, foi considerado doutor da Igreja. E assim, nós podemos recorrer a Santo Hilário todas as vezes que nós tivermos dúvida na nossa fé, que nós tivermos dúvida da nossa doutrina, e pedir para que ele interceda junto a Deus, para que o Espírito Santo nos elucide, nos dê iluminação a respeito disso tudo que nós precisamos. E tanto precisamos nesses dias de hoje, em que também vivemos tantas heresias, tantas coisas diferentes nesse nosso mundo. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Conhecemos a história de um outro grande santo da Igreja Católica, Santo Hilário de Poitiers. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Também compartilhe com os seus amigos, com os seus grupos, nos ajude a evangelizar. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber muitos outros vídeos aqui no nosso canal no YouTube da Desterro FM. Muito obrigado por nos acompanhar. Até amanhã com mais uma história de um santo, conhecendo os nossos santos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.